O milionário abriu a porta para cobrar o aluguel atrasado e ficou paralisado. Uma menina cobria o irmãozinho com pedaços de papelão para protegê-lo do frio que entrava pelo teto quebrado. Ricardo Mendes estacionou seu Mercedes na rua estreita do bairro Esperança, irritado por ter que cobrar pessoalmente um aluguel atrasado. Como dono de um império imobiliário, raramente lidava com inquilinos, mas seu gerente estava doente e este caso específico se arrastava há meses. A chuva caía forte quando ele saiu do carro, protegido por um guarda-chuva caro. A casa pequena e mal conservada contrastava com seu terno italiano impecável. Bateu na porta com impaciência. Ninguém atendeu. Estava prestes a ir embora quando ouviu um barulho dentro da casa. Bateu novamente, mais forte. A porta se abriu lentamente, revelando uma menina de aproximadamente 9 anos, cabelos escuros, presos em uma trança desalinhada e olhos cautelosos. "Boa noite", disse Ricardo formalmente. "Seus pais estão?" "Minha mãe está trabalhando", respondeu a menina. "Volta só amanhã de manhã." Ricardo franziu o senho. "E quem está com você?" "Eu cuido do meu irmão", respondeu ela com uma maturidade surpreendente. Nesse momento, Ricardo notou um menino pequeno, talvez de 4 anos, escondido atrás dela. O que mais chamou sua atenção, porém, foi o teto da sala. Havia várias panelas espalhadas pelo chão, coletando água que pingava de múltiplas goteiras. Em um canto, um pedaço de papelão tentava proteger um colchão onde aparentemente as crianças dormiam. "Vocês estão sozinhos?" perguntou, sua irritação inicial dando lugar à preocupação. "A dona Marta da casa ao lado olha a gente de vez em quando", explicou a menina. "Mas hoje ela teve que visitar a filha doente." Ricardo entrou hesitante, observando melhor o estado da casa. O telhado estava praticamente desabando, com infiltrações por toda parte. Era uma de suas propriedades mais antigas, herdada do pai, que ele nunca se preocupara em visitar. "Como vocês se chamam?" perguntou, tentando suavizar sua voz. "Eu sou Sofia." "Ele é Miguel", respondeu a menina ainda desconfiada. "O senhor veio pelo aluguel, não é? Mamãe disse que ia pagar assim que recebesse." Ricardo sentiu algo estranho no peito. Uma mistura de culpa e vergonha que não experimentava há anos. "Sua mãe trabalha onde?" "No Hospital Santa Clara. Ela é enfermeira." O nome do hospital fez Ricardo congelar. Santa Clara era onde sua esposa havia sido tratada de câncer até falecer 2 anos antes. Ele mesmo havia doado uma ala inteira ao hospital após sua morte. "Como sua mãe se chama?" perguntou, uma suspeita formando-se em sua mente. "Luísa Oliveira", respondeu Sofia. Ricardo lembrou-se vagamente de uma enfermeira gentil que cuidara de Clara nos últimos dias. Seria a mesma? Um trovão forte fez Miguel se encolher de medo. Sofia imediatamente o abraçou, protegendo-o com o próprio corpo, como se fosse um escudo humano. "Não tenha medo, Miguel", sussurrou ela. "É só barulho." Aquela cena, uma criança protegendo outra sob um teto que desabava, tocou algo profundo em Ricardo. Lembrou-se subitamente de sua própria infância, quando seu pai, um homem frio e calculista, o ensinara que negócios vinham antes de pessoas. "Sentimentos não constroem impérios", costumava dizer. "Vocês jantaram?" perguntou Ricardo, surpreendendo a si mesmo. Sofia hesitou antes de responder. "Temos biscoitos." Ricardo checou seu relógio. Eram quase 9 da noite. "Vou buscar algo para vocês comerem. E também vou ligar para alguém vir consertar esse telhado." Os olhos de Sofia se arregalaram com desconfiança. "Por quê?" A pergunta simples o pegou desprevenido. Por que, de fato? Ele viera cobrar um aluguel atrasado e agora estava oferecendo ajuda. "Porque ninguém deveria viver assim", respondeu finalmente. "Especialmente crianças." Enquanto esperavam a comida que Ricardo pediu por delivery, Sofia mostrou um desenho que havia feito na escola. "É para um concurso", explicou. "O tema é Pessoas que se ajudam." O desenho mostrava figuras de mãos dadas, formando um círculo protetor ao redor de uma casa. "É muito bom", comentou Ricardo sinceramente.
Posso fazer um desenho do senhor também? Ofereceu Miguel timidamente, falando pela primeira vez. Eu gostaria disso, respondeu Ricardo, surpreso com a própria sinceridade. Quando a comida chegou, Ricardo observou as crianças comerem com apetite evidente. Enquanto isso, uma equipe de emergência que ele contatou começou a trabalhar no telhado, apesar da chuva. Sua mãe vai ficar surpresa quando voltar, comentou ele. Ela vai poder pagar o senhor depois? Perguntou Sofia preocupada. Porque ela só recebe na semana que vem. Não se preocupe com isso agora, respondeu Ricardo. Quando as crianças finalmente adormeceram, Ricardo permaneceu na casa, supervisionando os trabalhos no telhado. Sentado na sala simples, observou os poucos objetos pessoais. Fotos de família, livros infantis bem cuidados, um certificado de enfermeira do mês emoldurado com orgulho. Pela primeira vez em anos, Ricardo Mendes, o implacável magnata imobiliário, sentiu-se desconfortável com quem havia se tornado. A imagem de Sofia protegendo o irmão com papelão não saía de sua mente. Às 6 da manhã, a porta se abriu. Luísa Oliveira, exausta após um plantão de 24 horas, congelou ao ver sua casa transformada e um homem de terno sentado em seu sofá. — Quem é o senhor? Perguntou alarmada. Ricardo se levantou, estendendo a mão. — Ricardo Mendes, sou o proprietário deste imóvel. O reconhecimento brilhou nos olhos de Luísa. — Senhor Mendes, do Hospital Santa Clara, eu cuidei da sua esposa. Seus olhares se encontraram, e algo invisível conectou seus mundos completamente diferentes. Naquele momento, nenhum dos dois poderia imaginar como suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. — Sim, Clara, confirmou Ricardo, a menção de sua falecida esposa evocando uma dor familiar. Você foi muito gentil com ela. Luísa olhou ao redor, confusa com a transformação de sua casa. O que aconteceu aqui? Onde estão meus filhos? Dormindo. Estão bem, garantiu Ricardo. Encontrei-os sozinhos ontem à noite com o telhado desabando. Tomei a liberdade de providenciar reparos emergenciais. O rosto de Luísa alternou entre alívio e vergonha. Eu não tinha escolha. Minha colega ficou doente, precisei cobrir o plantão. Dona Marta geralmente fica com eles, mas sua filha está doente. Sofia me contou, completou Ricardo. Luísa se sentou, exausta. Sobre o aluguel, Sr. Mendes. Recebo na próxima semana. Sei que está atrasado, mas não vim cobrar, interrompeu Ricardo, surpreendendo a si mesmo. Vim entender a situação. Não preciso de caridade, disse Luísa firmemente, apesar das olheiras profundas. Ricardo admirou sua dignidade. Não é caridade corrigir minhas próprias falhas. Esta casa precisava de manutenção há anos. Nesse momento, Sofia apareceu na porta, esfregando os olhos sonolentos. Ao ver a mãe, correu para abraçá-la. — Mamãe, o senhor Ricardo trouxe comida e consertou o telhado. E não está mais pingando na nossa cama. Luísa abraçou a filha, olhando para Ricardo com uma mistura de gratidão e desconfiança. Foi muito gentil dele. Durante o café da manhã improvisado, Miguel também acordou, juntando-se a eles com entusiasmo infantil. Ricardo observava a interação familiar com fascínio. Havia algo na dinâmica entre eles, um amor genuíno, uma resiliência compartilhada que o tocava profundamente. — Senhor Ricardo, o senhor é rico? Perguntou Miguel subitamente. — Miguel! Repreendeu Luísa embaraçada. — Tudo bem, sorriu Ricardo. — Sim, Miguel, tenho bastante dinheiro. — Então por que parece triste? Continuou o menino com a honestidade brutal das crianças. A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Ele era triste. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas desde a morte de Clara sentia um vazio que nenhuma aquisição preenchia. Às vezes, pessoas com muito dinheiro esquecem das coisas realmente importantes, respondeu ele finalmente. — Como família? Perguntou Sofia, perspicaz. — Exatamente como família, concordou Ricardo. Após o café, enquanto as crianças se preparavam para a escola, Ricardo conversou reservadamente com Luísa.
Quero propor algo, começou ele. Não como proprietário, mas como alguém que deve reparações. Que tipo de proposta? Perguntou Luísa cautelosamente. Reforma completa desta casa. Não apenas o telhado, mas tudo. Encanamento, elétrica, pintura. E enquanto isso, um apartamento temporário para vocês. Luísa parecia desconfortável. Por quê? A mesma pergunta que Sofia fizera. Ricardo percebeu que precisava ser honesto. Porque ontem vi sua filha protegendo o irmão com papelão debaixo de um telhado que eu, como proprietário, deveria ter consertado. Porque minha esposa faleceu nos seus cuidados gentis enquanto você vivia nestas condições. Porque tenho recursos para fazer a diferença e pela primeira vez em muito tempo sinto que devo usá-los para algo além de aumentar minha fortuna. Luísa o estudou longamente antes de responder. Aceito a reforma, mas pagaremos aluguel pelo apartamento temporário. Ricardo sorriu, admirando seu orgulho. Como quiser. Nas semanas seguintes, Ricardo surpreendeu a si mesmo com seu envolvimento pessoal no projeto. Visitava a obra diariamente, certificando-se que tudo fosse feito com qualidade. Também visitava frequentemente o apartamento temporário, levando livros para Sofia, que descobriu ser apaixonada por astronomia, e brinquedos para Miguel. Durante uma dessas visitas, encontrou Luísa revisando contas, parecendo preocupada. Algum problema? Perguntou. Ela hesitou. As despesas médicas do Miguel. Ele tem asma, precisa de medicação regular. Ricardo não ofereceu dinheiro diretamente, respeitando seu orgulho. Em vez disso, no dia seguinte, enviou informações sobre um programa de assistência médica para crianças que sua empresa patrocinava. Miguel se qualifica perfeitamente, explicou. Muitos funcionários nossos utilizam. Era tecnicamente verdade, embora Ricardo tivesse criado o programa naquela mesma manhã. Gradualmente, as barreiras entre eles foram diminuindo. Ricardo encontrou em Luísa uma mulher forte, inteligente e compassiva. Ela, por sua vez, descobriu que sob a fachada do empresário implacável havia um homem ferido buscando redenção. As crianças, especialmente, floresceram com sua presença. Sofia compartilhava seus desenhos e sonhos de se tornar astrônoma. Miguel o seguia como uma sombra adoradora, bombardeando-o com perguntas sobre tudo. Uma noite, enquanto Ricardo lia uma história para Miguel, o menino adormeceu em seu colo. Ao colocá-lo na cama, o menino murmurou sonolento. "Boa noite, pai." Ricardo congelou, emoções contraditórias inundando-o. Quando saiu do quarto, encontrou Luísa no corredor, que claramente ouvira. "Desculpe", disse ela suavemente. "Ele sente falta de uma figura paterna." "Não se desculpe", respondeu Ricardo, a voz rouca. "Foi bom ouvir isso." Naquela noite, caminhando de volta para sua mansão vazia, Ricardo enfrentou uma verdade que vinha evitando. Estava se apegando a esta família improvável. Mais que isso, estava se apaixonando por Luísa. O pensamento o assustou. Desde Clara, havia fechado seu coração. Além disso, que futuro poderia oferecer? Um homem endurecido pelos negócios, com um império construído nem sempre pelos meios mais éticos. Enquanto lutava com esses pensamentos, seu telefone tocou. Era Carlos Viana, seu sócio no controverso Projeto Orion, um empreendimento que envolvia práticas questionáveis para desapropriar moradores de um bairro inteiro. "Precisamos conversar", disse Carlos. "Surgiram complicações." Ricardo desligou, sentindo mundos colidindo. O homem que estava redescobrindo sua humanidade através de Sofia, Miguel e Luísa era o mesmo que desalojava famílias por lucro. A contradição era insustentável. Uma escolha se aproximava, uma que mudaria tudo. Ricardo encontrou Carlos no escritório panorâmico da Mendes Incorporações. Através das janelas envidraçadas, a cidade se estendia como um tabuleiro de xadrez, onde ambos haviam movido peças por anos, indiferentes às vidas afetadas. O vereador Almeida está hesitando,
informou Carlos sem preâmbulos. Diz que a pressão pública contra o projeto Orion está intensa demais. Ofereça mais, respondeu Ricardo automaticamente, anos de negociações duras condicionando sua resposta. Já ofereci. Ele quer garantias adicionais. E há outro problema. Aquele jornalista investigativo, Martins, está farejando nossos acordos com a prefeitura. Ricardo sentiu uma inquietação incomum. Antes, tais obstáculos eram apenas parte do jogo. Agora, pensava nas famílias do bairro que seria demolido. Famílias como a de Luísa. Talvez devêssemos reconsiderar o projeto, sugeriu, surpreendendo Carlos. Reconsiderar? Investimos milhões. Os investidores estrangeiros já estão comprometidos. Podemos desenvolver algo que não exija remover tantas famílias, insistiu Ricardo. Algo mais ético. Carlos o estudou com desconfiança. O que aconteceu com você? É aquela enfermeira, não é? Ouvi rumores de que tem visitado uma família em um de nossos imóveis mais decadentes. A menção a Luísa e as crianças na boca de Carlos incomodou Ricardo profundamente. Minha vida pessoal não é da sua conta. Torna-se minha conta quando afeta nossos negócios, rebateu Carlos. Não me diga que Ricardo Mendes, o tubarão imobiliário, desenvolveu uma consciência. A reunião terminou em impasse. Na saída, Ricardo encontrou Roberto, seu advogado corporativo há décadas. Precisamos conversar sobre sua situação fiscal, disse Roberto gravemente. A Receita Federal está intensificando investigações em nosso setor. Algum problema específico? Perguntou Ricardo tenso. Vários, respondeu Roberto. Aqueles terrenos adquiridos no litoral, as transações offshore, a subvalorização de propriedades. Construímos estruturas legais complexas que podem não resistir a um escrutínio rigoroso. Ricardo sentiu o peso de anos de decisões questionáveis. Sempre operara na zona cinzenta da lei, usando brechas e influência para maximizar lucros. Era assim que o mercado funcionava. Era assim que seu pai o ensinara. Quais são nossas opções? Perguntou. Podemos fortalecer nossas defesas legais, transferir mais ativos para o exterior, usar nossos contatos para desviar a atenção. Roberto hesitou. Ou podemos começar a regularizar tudo, o que significaria admitir certas irregularidades e pagar multas substanciais. A segunda opção significaria um golpe financeiro significativo. Também poderia implicar consequências legais. Mas pela primeira vez, Ricardo considerou seriamente essa possibilidade. Naquela tarde, visitou a obra na casa de Luísa. A reforma progredia bem. O telhado novo estava quase concluído. As paredes recebiam nova fiação elétrica. O encanamento estava sendo substituído. Senhor Ricardo, exclamou Miguel, correndo para abraçá-lo quando chegou ao apartamento temporário. Olha o que eu desenhei na escola. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas, claramente Miguel, Sofia e Ricardo, em frente a uma casa com um grande sol sorridente acima. É nossa casa nova, explicou o menino orgulhosamente, com você visitando a gente. Ricardo sentiu um nó na garganta. É um desenho maravilhoso, Miguel. Sofia apareceu em seguida, carregando um livro sobre constelações que ele havia lhe dado. Consegui identificar 3 constelações ontem à noite, anunciou entusiasmada. Luísa observava a cena da cozinha, um sorriso suave nos lábios. Quando as crianças foram brincar, ela ofereceu café a Ricardo. Você parece preocupado, comentou. Ricardo hesitou antes de responder. Normalmente mantinha uma fachada impenetrável, mas com Luísa sentia uma necessidade crescente de honestidade. Estou enfrentando algumas decisões difíceis, admitiu, relacionadas aos meus negócios. Qualquer coisa em que eu possa ajudar? Ofereceu ela. Ricardo quase riu da ironia. Como ela poderia ajudar com impérios financeiros e esquemas fiscais? Mas então percebeu. Talvez ela já estivesse ajudando, simplesmente mostrando-lhe uma perspectiva diferente de vida. Na verdade, sim, respondeu ele. Você pode me dizer,
Como é viver com integridade mesmo quando é difícil? A pergunta surpreendeu Luísa. Por que acha que sou qualificada para responder isso? Porque vi como você vive. Trabalhando honestamente, criando seus filhos com valores, mantendo sua dignidade, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Luísa refletiu antes de responder. Integridade não é algo que você veste para impressionar os outros. É algo que você mantém mesmo quando ninguém está olhando, porque é quem você realmente é. Suas palavras simples atingiram Ricardo profundamente. Naquela noite, após um jantar alegre com a família, Ricardo caminhou sozinho pelo parque próximo, sua mente em turbilhão. Duas visões de futuro se desenhavam claramente. Poderia continuar como sempre, protegendo sua fortuna e poder, usando Carlos e Roberto para navegar as águas turbulentas à frente. Eventualmente, o interesse por Luísa e as crianças diminuiria. Um capítulo curioso em sua vida, nada mais. Ou poderia escolher um caminho diferente, um caminho de redenção, de integridade tardia, que certamente custaria caro financeiramente e talvez até sua liberdade, mas que lhe permitiria olhar nos olhos de Sofia, Miguel e Luísa sem vergonha. Seu telefone tocou. Era Carlos novamente. Tenho uma solução para nosso problema com o vereador, anunciou. Descobri algo em seu passado que ele preferiria manter oculto. Uma pequena chantagem resolverá tudo. Ricardo fechou os olhos, a encruzilhada moral cristalina à sua frente. Não, Carlos, respondeu firmemente. Não faremos isso. O quê? Desde quando você tem escrúpulos? A partir de agora, respondeu Ricardo. E há mais. Vou cancelar minha participação no projeto Orion. O silêncio do outro lado foi seguido por uma ameaça velada. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Tenho informações suficientes sobre nossas operações passadas para causar sérios problemas para você. Faça o que achar necessário, respondeu Ricardo, uma estranha paz o envolvendo apesar da ameaça. Estou pronto para enfrentar as consequências. Ao desligar, Ricardo Mendes tomou sua decisão. Ligou para Fernando, um advogado conhecido por sua integridade, diferente de Roberto. Preciso de seus serviços, disse. Quero confessar irregularidades fiscais e colaborar plenamente com as autoridades. A escolha estava feita. O caminho à frente seria difícil, mas pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente livre. A notícia explodiu como uma bomba nos círculos empresariais. Magnata imobiliário Ricardo Mendes confessa fraudes fiscais e corrupção. Seu rosto austero estampava capas de jornais e noticiários, com manchetes sensacionalistas detalhando sua queda. Em sua mansão, Ricardo recebia Fernando, que trazia atualizações sobre o acordo de colaboração com o Ministério Público. Conseguimos bons termos, considerando a extensão das confissões, explicou o advogado. Prisão domiciliar em vez de detenção efetiva, multa significativa, mas não ruinosa, e o estabelecimento do fundo de compensação para as famílias prejudicadas pelos seus empreendimentos. E o projeto Orion? Perguntou Ricardo. Cancelado oficialmente. As famílias poderão permanecer em suas casas. Ricardo assentiu, satisfeito apesar das consequências pessoais. E Carlos? Sendo investigado. Sua colaboração forneceu evidências substanciais contra ele, mas ele tem recursos para uma defesa robusta. Após a saída de Fernando, Ricardo contemplou sua situação. Em poucas semanas, passara de respeitado empresário a criminoso confesso. Grande parte de sua fortuna seria destinada a multas e compensações. Sua reputação estava destruída. Antigos amigos e associados o evitavam como uma doença contagiosa. E ainda assim, sentia uma estranha leveza. Seu telefone tocou. Era Luísa. Seu coração acelerou ao atender. Vi as notícias, disse ela sem preâmbulos. Como você está? A preocupação genuína em sua voz o comoveu. Estou bem, surpreendentemente, mais leve. As crianças estão perguntando por você. Faz uma semana que não aparece. Ricardo hesitou.
Não tinha certeza se você ainda gostaria de me ver, depois de tudo que está sendo noticiado. Por que não viria ver você? Perguntou Luísa confusa. Porque agora você sabe quem eu realmente sou, ou quem eu era. Ricardo, disse ela suavemente. Eu sempre soube que você carregava algo pesado. Ninguém se transforma da noite para o dia como você fez conosco sem ter sombras no passado. E isso não te incomoda? O que me incomodaria seria se você continuasse naquele caminho. Mas você escolheu mudar, enfrentar as consequências. Isso mostra mais caráter do que nunca ter errado. Suas palavras foram um bálsamo para Ricardo. Naquela tarde, visitou o apartamento temporário, incerto sobre a recepção que teria. Suas preocupações se dissiparam quando Miguel correu para abraçá-lo assim que abriu a porta. Senhor Ricardo, pensei que tinha esquecido da gente. Nunca, garantiu Ricardo emocionado. Sofia observava da mesa onde fazia lição de casa, seu olhar mais reservado, mais avaliador. Aos 9 anos, compreendia mais do que Miguel sobre o que estava acontecendo. É verdade que o senhor fez coisas erradas? Perguntou diretamente. Ricardo sentou-se à mesa com ela, decidido a ser honesto. Sim, Sofia, fiz muitas coisas erradas nos negócios. Quebrei regras, prejudiquei pessoas. Por quê? Porque achava que sucesso significava ter cada vez mais dinheiro e poder, não importava como. Estava errado. Sofia considerou sua resposta. E agora o senhor vai para a prisão? Não exatamente. Vou ficar em casa sem poder sair por algum tempo. É como um castigo. A menina assentiu, processando a informação. O senhor ainda vai poder nos visitar? Não poderei sair muito, mas vocês poderão me visitar, se sua mãe permitir. Sofia sorriu então, aparentemente satisfeita com a explicação. Todo mundo merece uma segunda chance quando se arrepende de verdade. A sabedoria simples da criança tocou Ricardo profundamente. Luísa observava a interação da cozinha, emocionada com a honestidade de Ricardo com sua filha. Quando as crianças foram brincar, ela se juntou a ele na mesa. A casa estará pronta em 2 semanas, informou ele. Fiz algumas melhorias adicionais que acho que vocês vão gostar. Obrigada, respondeu Luísa. Não apenas pela casa, mas por ser honesto com Sofia. Ela precisa entender que pessoas boas podem cometer erros e ainda merecem perdão. Você realmente acredita nisso? Que sou uma pessoa boa? Acredito que você está se tornando a pessoa que sempre deveria ter sido, respondeu ela, segurando brevemente sua mão. O toque, embora breve, enviou uma corrente elétrica pelo braço de Ricardo. O sentimento crescente por Luísa era inegável, mas ele hesitava em expressar qualquer coisa. Que direito tinha ele, um homem prestes a cumprir pena, de alimentar esperanças românticas? Nos dias seguintes, Ricardo enfrentou as consequências práticas de suas escolhas. Vários de seus empreendimentos foram vendidos para pagar multas. Sua equipe jurídica negociava acordos com investidores furiosos. Repórteres acampavam na entrada de sua mansão. Em meio ao caos, preparava-se para a audiência final, onde sua sentença seria oficializada. Fernando aconselhava-o sobre como se portar, o que esperar. Na véspera da audiência, recebeu uma visita inesperada. Roberto, seu ex-advogado corporativo, apareceu em sua porta com uma expressão sombria. Você enlouqueceu, Ricardo? Perguntou sem preâmbulos. Jogar tudo para o alto por causa de uma consciência tardia. O que quer, Roberto? Veio para um último sermão? Vim avisar. Carlos está furioso. Diz que se você o arrastar para baixo, vai garantir que não caia sozinho. Que faça o que achar necessário, respondeu Ricardo calmamente. Não tenho mais medo. Roberto o estudou com curiosidade. O que aconteceu com você? É por causa daquela enfermeira e seus filhos? Ouvi os rumores. O que aconteceu, respondeu Ricardo lentamente, foi que uma menina cobriu o irmão com papelão para protegê-lo da chuva, que entrava pelo telhado que eu negligenciei consertar. E percebi que me tornei exatamente o tipo de homem que desprezaria se encontrasse em outra pessoa. A
Após a saída de Roberto, Ricardo recebeu outra ligação, do hospital. A voz agitada de Luísa informou que Sofia havia sido internada com febre alta e dificuldades respiratórias. Os médicos suspeitam de pneumonia, explicou ela, a voz trêmula. Ela estava escondendo que não se sentia bem há dias. Estou indo para aí, respondeu Ricardo imediatamente. Mas sua audiência amanhã, isso não importa agora. No hospital, encontrou Miguel encolhido em uma cadeira da sala de espera, olhos vermelhos de chorar, enquanto Luísa falava com os médicos. O menino correu para seus braços assim que o viu. Sofia vai ficar boa? Perguntou com voz pequena. Vai sim, garantiu Ricardo, esperando estar certo. Sua irmã é forte. Quando finalmente puderam ver Sofia, a menina parecia frágil na cama hospitalar, conectada a monitores e soro. Seus olhos se iluminaram levemente ao ver Ricardo. Você veio, sussurrou. Claro que vim, respondeu ele, segurando sua mão pequena. Somos família, não somos? A palavra saiu naturalmente, surpreendendo a todos, inclusive a ele mesmo. Mas ao olhar para Sofia, Miguel e Luísa, Ricardo percebeu que era verdade. Em algum momento, sem perceber, haviam se tornado sua família. A família que nunca tivera, nem mesmo com Clara, que partira cedo demais para realizarem o sonho de ter filhos. Família, repetiu Sofia com um sorriso fraco antes de adormecer, exausta pela febre. Ricardo permaneceu no hospital a noite toda, revezando-se com Luísa na vigília. Quando o sol nasceu, lembrou-se da audiência que aconteceria em poucas horas. Preciso ir, disse relutante a Luísa. A sentença será definida hoje. Entendo, respondeu ela, olheiras profundas marcando seu rosto cansado. Estaremos esperando notícias. Ricardo hesitou na porta. Luísa, independente do que acontecer hoje, quero que saiba que conhecer vocês mudou minha vida. Vocês me deram algo que pensei ter perdido para sempre. O quê? Perguntou ela suavemente. Esperança, respondeu ele simplesmente antes de partir. No tribunal, Ricardo enfrentou as câmeras e o burburinho com uma calma que surpreendeu a todos. Fernando notou a mudança em seu cliente. Você parece diferente hoje, comentou. Passei a noite no hospital com uma criança doente, respondeu Ricardo. Coloca as coisas em perspectiva. A audiência transcorreu conforme o esperado. O juiz reconheceu a colaboração espontânea de Ricardo, mas enfatizou a gravidade dos crimes confessados. A sentença foi anunciada. 2 anos de prisão domiciliar, multa de 30 milhões e a criação de um fundo de compensação para famílias prejudicadas por seus empreendimentos. O réu usará a tornozeleira eletrônica e poderá sair de casa apenas com autorização judicial para tratamentos médicos ou outras emergências, concluiu o juiz. Ricardo aceitou a sentença com dignidade. Ao sair do tribunal, enfrentou uma multidão de repórteres. Senhor Mendes, se arrepende de sua confissão? Gritou um deles. Não, respondeu firmemente. Me arrependo apenas de não ter feito isso antes. É verdade que seu patrimônio será reduzido em mais de 60%? Perguntou o outro. Sim, e é justo. Ninguém deveria enriquecer através de meios ilícitos. Um repórter mais agressivo se aproximou. Fontes indicam que sua mudança de atitude está relacionada a uma enfermeira e seus filhos. Pode comentar? Ricardo tensionou-se. A última coisa que queria era expor Luísa e as crianças ao escrutínio público. Não comentarei sobre pessoas privadas, respondeu secamente. Minha decisão foi baseada em uma reavaliação de valores e prioridades. De volta à mansão, onde cumpriria sua pena, Ricardo ligou imediatamente para o hospital. A notícia era boa. A febre de Sofia havia cedido e os antibióticos estavam funcionando. Ela perguntou por você, disse Luísa. Queria saber se você estava bem. Ricardo sorriu, emocionado pela preocupação da menina mesmo em seu estado. Diga a ela que estou bem e que assim que ela melhorar, quero mostrar algo especial na minha casa.
Nos dias seguintes, enquanto se adaptava à nova realidade de prisioneiro em sua própria mansão, Ricardo reorganizou sua vida. Demitiu a maioria dos funcionários, mantendo apenas o essencial. Converteu um dos salões em um espaço infantil, com livros, jogos e um pequeno telescópio para Sofia. Uma semana depois, recebeu a visita que tanto esperava. Luísa trouxe as crianças, Sofia já recuperada, embora ainda um pouco pálida. "Sua casa é um castelo", exclamou Miguel, olhos arregalados diante da mansão. "É muito grande para uma pessoa só", comentou Sofia com sua habitual perspicácia. Ricardo os conduziu pelo jardim, mostrando a piscina, o pequeno lago com peixes coloridos e, finalmente, a surpresa que preparara. "Este é o Observatório Ricardo Mendes", anunciou, abrindo a porta do que antes era uma sala de troféus, agora transformada com um telescópio profissional e mapas estelares nas paredes. Sofia ficou sem palavras, seus olhos brilhando de emoção. "É, para mim, para nós", corrigiu Ricardo gentilmente, "para explorarmos juntos." Enquanto as crianças exploravam entusiasmadas, Luísa se aproximou de Ricardo. "Isso é incrível", disse ela, "mas não precisava fazer tanto." "Precisava sim", respondeu ele. "Vocês trouxeram luz para minha vida, e isso é o mínimo que posso oferecer em troca." Aquela tarde marcou o início de uma nova rotina. 3 vezes por semana, Luísa trazia as crianças para visitar Ricardo. Sofia avançava rapidamente em seus conhecimentos astronômicos, enquanto Miguel descobria a alegria de ter alguém para jogar bola e construir fortes de almofadas. A casa de Luísa ficou pronta, mais bonita e funcional do que jamais fora. Mas, para surpresa de Ricardo, as visitas continuaram com a mesma frequência. Não era gratidão ou obrigação que os trazia. Era um vínculo genuíno que se fortalecia a cada encontro. Uma noite, após as crianças adormecerem durante um filme na sala de estar da mansão, Ricardo e Luísa conversavam na varanda, observando as estrelas. "Nunca imaginei que minha vida tomaria este rumo", comentou ele. "Arrependido?", perguntou Luísa. "De confessar? Nunca. De todos os erros que cometi antes, todos os dias, mas então lembro que se tivesse agido diferentemente, talvez nunca teria conhecido vocês." Luísa sorriu, seu olhar encontrando o dele. "Acredito que algumas pessoas estão destinadas a se encontrar, independente das circunstâncias. Como Clara me encontrando com você?", sugeriu Ricardo. "Talvez", respondeu Luísa suavemente. "Ela falava muito sobre você, sabia? Nos últimos dias, quando a dor era intensa, ela contava histórias sobre vocês, sobre o homem que você era antes de se perder nos negócios." "Que homem era esse?", perguntou Ricardo, genuinamente curioso. "Um sonhador. Alguém que queria construir não apenas prédios, mas comunidades. Alguém que se importava." Ricardo refletiu sobre as palavras. "Estou tentando encontrar esse homem novamente." "Você já encontrou", respondeu Luísa, sua mão encontrando a dele no escuro. "É o homem que consertou nosso telhado, que passa horas ensinando constelações a uma menina de 9 anos, que tem a coragem de enfrentar as consequências de seus erros." O toque de suas mãos desencadeou uma corrente de emoções que Ricardo vinha reprimindo. Lentamente, como se temesse quebrar algo frágil e precioso, inclinou-se em direção a Luísa. Seus lábios quase se tocaram quando o telefone dela tocou. O hospital, uma emergência exigindo seu retorno imediato. O momento passou, mas algo havia mudado entre eles. Uma possibilidade havia sido reconhecida, um futuro vislumbrado. Enquanto ajudava Luísa a acordar as crianças sonolentas para levá-las para casa, Ricardo sentiu uma certeza crescente. Independente dos obstáculos à frente, sua condenação, seu passado, as inevitáveis complicações, lutaria por esta família que o destino colocara em seu caminho. Tudo começara com um telhado vazando e uma menina protegendo o irmão com papelão. E agora, paradoxalmente, em meio às ruínas de seu império financeiro,
Ricardo Mendes estava construindo algo infinitamente mais valioso. Um mês após o início da prisão domiciliar de Ricardo, a rotina estabelecida trazia uma estranha normalidade à situação incomum. As visitas de Luísa e das crianças eram o ponto alto de seus dias, enquanto remotamente continuava gerenciando o que restara de seus negócios e supervisionando o fundo de compensação para as famílias prejudicadas. Numa tarde de sábado, enquanto Ricardo ensinava xadrez a Miguel, o interfone anunciou um visitante inesperado. Roberto Almeida, irmão do falecido marido de Luísa. "O que ele quer?" perguntou Luísa, tensionando-se visivelmente. "Não sei", respondeu Ricardo. "Quer que eu peça para ele ir embora?" Luísa hesitou. "Não, vamos ver o que ele quer. Mas prefiro que as crianças não o vejam ainda." Roberto entrou na mansão com a arrogância de quem se sente superior por não estar usando uma tornozeleira eletrônica. Alto, bem vestido e com uma expressão permanente de desdém, cumprimentou Ricardo friamente antes de se dirigir à cunhada. "Então os rumores são verdadeiros", comentou olhando ao redor. "Você e as crianças estão envolvidos com um criminoso condenado." "Cuidado com suas palavras, Roberto", advertiu Luísa. "Ricardo é nosso amigo." "Amigo?", zombou Roberto. "É assim que chama? O homem está claramente comprando seu afeto com reformas e presentes." Ricardo manteve-se calmo, embora sentisse o sangue ferver. "Por que está aqui, Roberto?" "Vim informar Luísa que estou entrando com um pedido de guarda de Sofia e Miguel." A declaração caiu como uma bomba. Luísa empalideceu. "O quê? Você mal vê as crianças, nem mesmo apareceu no aniversário de Miguel." "Exatamente por isso", respondeu Roberto friamente. "Tenho negligenciado meu dever como tio. Mas agora, vendo as escolhas questionáveis que você está fazendo, sinto-me obrigado a intervir." "Você não tem direito algum sobre meus filhos", rebateu Luísa, tremendo de raiva. "Tenho sim. Sou o parente mais próximo de Pedro. Tenho uma casa grande, estabilidade financeira, uma esposa que não trabalha e pode cuidar deles em tempo integral. Enquanto você trabalha turnos exaustivos e aparentemente deixa seus filhos aos cuidados de um homem cumprindo pena por crimes graves." Ricardo deu um passo à frente. "Isso é ridículo. Luísa é uma mãe exemplar." "E você é um especialista em paternidade agora?", ironizou Roberto. "Não me faça rir. Meus advogados entrarão em contato, Luísa. Sugiro que prepare as crianças para a mudança." Após a saída de Roberto, Luísa desabou em uma cadeira, pálida e trêmula. "Ele não pode fazer isso", murmurou. "Não pode tirar meus filhos." Ricardo ajoelhou-se ao lado dela. "E não vai. Vou contratar os melhores advogados especialistas em direito familiar. Vamos lutar contra isso." "Mas e se ele estiver certo?", questionou Luísa, lágrimas nos olhos. "E se um juiz considerar que minha associação com você prejudica as crianças, que trabalho demais, que não ofereço estabilidade suficiente?" "Isso não vai acontecer", garantiu Ricardo, segurando suas mãos. "Qualquer pessoa que veja você com Sofia e Miguel por 5 minutos percebe o quanto você é essencial para eles." Naquele momento, as crianças entraram na sala, imediatamente percebendo que algo estava errado. "Mamãe está chorando?", perguntou Miguel, preocupado. Sofia, mais perceptiva, franziu o senho. "Foi o tio Roberto?", ouvi a voz dele. Luísa enxugou as lágrimas rapidamente. "Está tudo bem, queridos. Só conversando sobre coisas de adultos." Mas Sofia não se convenceu. Mais tarde, quando Miguel brincava distraído, ela abordou Ricardo diretamente. "O tio Roberto quer nos levar para morar com ele, não é?" Ricardo hesitou, surpreso pela perspicácia da menina. "Como você sabe disso?" "Ele disse para a tia Cristina no Natal, quando achou que não estávamos ouvindo. Disse que mamãe não era uma boa influência e que um dia iria corrigir isso." Ricardo sentiu uma onda de proteção feroz. "Sofia, prometo que vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que você e Miguel fiquem com sua mãe." "O senhor pode prometer isso mesmo com aquela pulseira no pé?"
perguntou ela, apontando para a tornozeleira. A pergunta inocente atingiu Ricardo profundamente. Esta pulseira limita onde posso ir, não o que posso fazer. E proteger vocês é a coisa mais importante para mim agora. Naquela noite, após Luísa e as crianças partirem, Ricardo ligou para Fernando, explicando a situação. É complicado, admitiu o advogado. Roberto tem argumentos que podem impressionar um juiz conservador. Estabilidade financeira, disponibilidade em tempo integral da esposa, sem complicações legais. E o fato de que ele mal conhece as crianças, que Luísa é uma mãe dedicada, isso conta muito, claro, mas sua presença na vida deles pode ser usada contra Luísa, Ricardo. Precisamos ser realistas. A realidade daquela afirmação o atingiu como um soco. Sua presença, que trouxera tanta alegria para as crianças, poderia agora ser a arma usada para separá-las da mãe. No dia seguinte, quando Luísa trouxe as crianças para a visita habitual, Ricardo a chamou para uma conversa privada. Talvez seja melhor suspendermos as visitas por um tempo, sugeriu com dor evidente na voz, até resolvermos a situação com Roberto. Não, respondeu Luísa firmemente. Não vou deixar Roberto ditar nossas vidas. As crianças adoram estar aqui. Você se tornou importante para elas. Mas se isso for usado contra você no tribunal, então lutaremos, interrompeu ela. Juntos. Não vou sacrificar a felicidade deles por medo. Sua determinação comoveu Ricardo. Naquele momento, quase disse as palavras que vinha guardando há semanas, que a amava, que queria construir uma vida com ela e as crianças quando sua pena terminasse. Mas conteve-se. Adicionar um relacionamento romântico à equação complicaria ainda mais a situação legal. 2 semanas depois, os advogados de Roberto formalizaram o pedido de guarda, citando especificamente a associação imprópria de Luísa com um criminoso condenado como evidência de julgamento parental questionável. A data da audiência preliminar foi marcada para dali a 1 mês. A batalha pela família que Ricardo havia encontrado tão inesperadamente estava apenas começando. Enquanto isso, Carlos Viana observava os acontecimentos de longe, planejando sua própria vingança contra o ex-sócio que o traíra. Se Ricardo pensava que sua confissão o havia libertado do passado, estava prestes a descobrir o quão enganado estava. A tempestade que se aproximava testaria não apenas o amor nascente entre Ricardo e Luísa, mas a própria definição de família que estavam construindo juntos. Enquanto a data da audiência de guarda se aproximava, Ricardo mobilizava todos os recursos disponíveis para ajudar Luísa. Contratou Helena Vasconcelos, a mais respeitada advogada especialista em direito familiar da cidade, e reuniu depoimentos de vizinhos, professores e colegas de trabalho de Luísa, todos atestando sua dedicação como mãe. Estamos construindo um caso sólido, garantiu Helena durante uma reunião na mansão. A falta de envolvimento anterior de Roberto na vida das crianças pesa muito contra ele. E quanto ao meu envolvimento com a família? Perguntou Ricardo, preocupado. Helena foi franca. Será um ponto de ataque, sem dúvida, mas estamos preparados para argumentar que sua presença tem sido benéfica para as crianças, proporcionando apoio emocional e estabilidade após a perda do pai. Luísa, que ouvia atentamente, acrescentou. E é a verdade. Sofia sorri mais desde que conheceu Ricardo. Miguel finalmente tem alguém para jogar bola e construir coisas. Helena sorriu gentilmente. O vínculo é evidente, mas precisamos ser estratégicos sobre como apresentá-lo. O juiz Mendonça, que presidirá o caso, é conhecido por ser tradicional, mas justo. Após a reunião, enquanto Luísa supervisionava as crianças brincando no jardim, Ricardo recebeu uma ligação inesperada de Carlos. Que surpresa agradável, comentou Ricardo secamente. Pensei que estivesse ocupado preparando sua defesa. Sempre tenho tempo para velhos amigos, respondeu Carlos com falsa cordialidade.
especialmente quando descobro informações interessantes sobre eles. Ricardo tensionou-se. Seja direto, Carlos. Soube do problema da sua namoradinha com o cunhado. Que pena, não? Crianças adoráveis sendo arrastadas para uma batalha judicial suja. Como você sabe disso? Perguntou Ricardo, alarmado. Carlos riu. Tenho meus contatos. Na verdade, Roberto Almeida é cliente do meu clube de golfe. Tivemos uma conversa muito esclarecedora recentemente. Ricardo sentiu um calafrio. A conexão entre Carlos e Roberto não podia ser coincidência. O que você quer? Perguntou diretamente. O Complexo Marina, respondeu Carlos sem hesitação. O único grande ativo que você conseguiu manter após sua nobre confissão. Venda-o para mim, por metade do valor de mercado, e garantirei que Roberto desista do processo de guarda. Está blefando, desafiou Ricardo. Não tem influência sobre Roberto. Não? Questionou Carlos suavemente. Quem você acha que está financiando os caros advogados dele? Roberto é um contador de classe média, Ricardo. Não tem recursos para uma batalha legal desta magnitude. A revelação atingiu Ricardo como um raio. Carlos estava usando Roberto como instrumento de vingança contra ele. Você é desprezível, sibilou Ricardo. Sou um homem de negócios como você já foi, rebateu Carlos. Tenho até amigos na imprensa ansiosos por uma história sobre o criminoso condenado que agora tenta formar uma família com uma viúva ingênua e seus filhos vulneráveis. Imagine as manchetes. Ricardo sentiu o sangue ferver. Deixe Luísa e as crianças fora disso. Sua disputa é comigo. Então aceite minha oferta. O Complexo Marina por um processo de guarda que desaparece. Simples assim. Após desligar, Ricardo permaneceu imóvel, absorvendo o impacto da chantagem. O Complexo Marina era sua última grande propriedade, avaliada em mais de 100 milhões. Mais importante, era a fonte de renda que garantiria seu futuro financeiro após cumprir a pena. Mas ao olhar pela janela e ver Luísa rindo com as crianças no jardim, a decisão tornou-se clara. Algumas coisas eram mais valiosas que propriedades ou dinheiro. Quando Fernando chegou, horas depois, Ricardo já havia tomado sua decisão. Quero vender o Complexo Marina para Carlos Viana, anunciou. Fernando o encarou chocado. Perdeu a cabeça? É seu último grande ativo e Carlos é a última pessoa para quem deveria vendê-lo. Não tenho escolha, respondeu Ricardo, explicando a chantagem. Isso é extorsão clara, protestou Fernando. Podemos denunciá-lo e arriscar que ele cumpra a ameaça de expor Luísa e as crianças na mídia? Ou pior, que continue financiando Roberto até conseguir a guarda? Não posso arriscar. Fernando estudou seu cliente com uma mistura de frustração e admiração. O homem que conhecia há um ano teria contra-atacado com tudo, não se importando com os danos colaterais. Aquele homem não existe mais, respondeu Ricardo simplesmente. Naquela noite, após as crianças adormecerem, Ricardo e Luísa conversavam na varanda como se tornara habitual. Ele hesitava em compartilhar a chantagem de Carlos, não querendo adicionar mais preocupações. Tem algo te incomodando? Observou Luísa, sempre perceptiva. Ricardo suspirou. Havia prometido a si mesmo nunca mais esconder verdades importantes dela. Carlos está financiando o processo de Roberto, revelou. É uma forma de vingança contra mim. Luísa empalideceu. Meus filhos estão sendo usados em um jogo de poder entre vocês dois? Não por muito tempo, garantiu Ricardo. Vou resolver isso. Como? Ricardo hesitou. Vou dar a Carlos o que ele quer. O Complexo Marina, concluiu Luísa, surpreendendo-o. Sofia me contou sobre ele. Disse que é seu prédio mais bonito com vista para o mar. É apenas um edifício, respondeu Ricardo. Vocês são mais importantes. Luísa tocou seu rosto gentilmente. Não posso deixar você fazer isso. É seu futuro financeiro. Meu futuro é o que construirmos juntos, respondeu ele, cobrindo a mão dela com a sua. Se é que você quer um futuro comigo.
Era a primeira vez que falavam tão diretamente sobre o que estava crescendo entre eles. Luísa sorriu, lágrimas nos olhos. Desde que Pedro morreu, ergui muros ao meu redor. Foquei apenas em sobreviver, em criar meus filhos. Não imaginei que pudesse sentir isso novamente. Sentir o quê? Perguntou Ricardo suavemente. Essa sensação de possibilidades, de um amanhã que não seja apenas uma continuação da luta de hoje. Lentamente, como se temessem quebrar o momento, seus rostos se aproximaram. Quando seus lábios se tocaram, foi como se algo finalmente se encaixasse no universo. Um beijo que selava não apenas um romance nascente, mas uma aliança, uma família escolhida. Separando-se relutantemente, Ricardo segurou as mãos de Luísa. Vou vender o Complexo Marina para Carlos. Ele garantiu que fará Roberto desistir do processo. E você acredita nele? Perguntou Luísa ceticamente. Não, admitiu Ricardo. Mas o acordo será legalmente vinculado a essa condição. Fernando garantirá isso. Luísa assentiu lentamente. Se é o que precisa ser feito, apoiarei sua decisão. Mas saiba que não estou com você pelo que possui ou pode oferecer materialmente. Eu sei, sorriu Ricardo. É uma das muitas razões pelas quais te amo. As palavras saíram naturalmente, sem planejamento. Por um momento, Ricardo temeu ter ido longe demais, cedo demais. Mas o sorriso radiante de Luísa dissipou suas preocupações. Também te amo, respondeu ela. E isso me assusta e me fortalece ao mesmo tempo. Naquela noite, enquanto Luísa e as crianças dormiam em quartos preparados especialmente para elas na mansão, Ricardo contemplava o futuro. Perderia o Complexo Marina, mas ganharia algo infinitamente mais valioso. Uma família, uma chance de redenção, um amor que não esperava encontrar. A batalha com Carlos e Roberto estava longe de terminar, mas pela primeira vez, em muito tempo, Ricardo não enfrentaria suas lutas sozinho. Tinha aliados, não apenas advogados e recursos, mas amor, propósito e a determinação feroz de proteger aqueles que haviam se tornado seu mundo. Ricardo assinou os documentos de venda do Complexo Marina, enquanto Carlos observava com satisfação. Era seu último grande ativo, mas o sacrifício valia a pena para proteger Luísa e as crianças da vingança de Carlos. Sempre admirei sua frieza nos negócios, comentou Carlos, mas não pensei que abriria mão disso tão facilmente. Há coisas mais importantes que propriedades, respondeu Ricardo simplesmente. Após a saída de Carlos, Fernando expressou preocupação. O Complexo Marina era sua principal fonte de renda para os próximos anos. Tenho o suficiente para viver confortavelmente, garantiu Ricardo. E paz de espírito sabendo que Carlos não usará Luísa e as crianças em sua vingança. Mais tarde, durante um almoço com Sofia, Ricardo foi surpreendido por uma pergunta direta. O senhor gosta da minha mãe? Como namorada? Ricardo corou. Por que está perguntando isso? Porque vejo como o senhor olha para ela. É diferente e ela também olha diferente para o senhor. Tenho muito carinho por sua mãe, Sofia, mas nossas vidas são complicadas agora. Mas quando tudo isso acabar, o senhor vai pedir ela em namoro. Por que isso é importante para você? Porque o senhor faz a mamãe sorrir. Ela não sorria assim desde que o papai morreu. E o Miguel precisa de alguém para jogar bola. Eu gosto quando estamos todos juntos. Parece certo. Para mim também parece certo, Sofia. Adultos complicam tudo, declarou ela. Quando a gente gosta de alguém, deveria simplesmente dizer. Ao deixar Sofia em casa, Ricardo encontrou Luísa preocupada. A audiência da guarda havia sido antecipada para a próxima semana. Roberto está acelerando o processo, explicou ela. Meus advogados estão prontos, garantiu Ricardo. Todos atestam o quanto você é uma mãe dedicada. Tenho medo, confessou Luísa. Roberto tem recursos, tem influência e está usando minha associação com você contra mim. Se minha presença está complicando as coisas... Não,
interrompeu Luísa. Não vou permitir que Roberto dite quem pode fazer parte da nossa vida. Luísa, começou Ricardo, lembrando-se da sabedoria de Sofia. Preciso te dizer algo. Depois que Clara morreu, fechei meu coração. Mas então conheci você e as crianças e... O telefone de Luísa interrompeu. Era o hospital, chamando-a para um plantão de emergência. No caminho para casa, Ricardo descobriu repórteres aguardando em sua mansão. Fernando logo ligou explicando. Carlos havia dado uma entrevista alegando ter provas de que Ricardo escondera ativos no exterior antes de confessar seus crimes. Falsificações, afirmou Ricardo. Já usei empresas offshore no passado, mas declarei todas no acordo. Após uma noite revisando documentos com contadores forenses, Ricardo recebeu uma ligação de Sofia. O senhor está bem? Estamos vendo coisas sobre o senhor na televisão. Estou bem, Sofia. São apenas mal-entendidos. O homem mau está mentindo, não está? Sim, Sofia, ele está mentindo. Mas vamos provar a verdade. Mamãe está muito preocupada. Disse que isso pode afetar o processo do tio Roberto. Ricardo decidiu enfrentar as acusações diretamente e organizou uma entrevista coletiva. Explicou as inconsistências nos documentos apresentados por Carlos e revelou a tentativa de chantagem. Quando um repórter mencionou Luísa e seus filhos, Ricardo tentou protegê-los. Não vou comentar sobre pessoas privadas que não têm relação com as acusações. Mas o dano estava feito. O nome de Luísa apareceu em reportagens, com especulações sobre sua relação com Ricardo e questionamentos sobre uma mãe solteira se envolver com um criminoso condenado. Naquela noite, Luísa contou que repórteres apareceram na escola das crianças. Ricardo sugeriu se afastarem temporariamente, mas Luísa se opôs. Quando Pedro morreu, jurei que nunca mais me permitiria ser vulnerável. Mas então você apareceu e vi você se transformar em alguém que se importa profundamente. Alguém que meus filhos adoram. Alguém que eu aprendi a amar. Eu te amo, respondeu Ricardo. Amo você e as crianças mais do que jamais pensei ser capaz de amar novamente. Vamos enfrentar isso juntos, declarou Luísa. Roberto, Carlos, a imprensa, tudo. Juntos. Juntos, concordou Ricardo com determinação renovada. O fórum estava lotado de repórteres ansiosos por capturar imagens de Ricardo chegando para a audiência de guarda. Luísa aguardava nervosa com seus advogados, enquanto as crianças permaneciam com Dona Marta. Estou nervosa, confessou Luísa. E se o juiz achar que não sou uma boa mãe? Impossível, respondeu a doutora Helena, a advogada contratada por Ricardo. Temos depoimentos de professores, vizinhos, médicos. Todos atestam sua dedicação. Ricardo entrou escoltado por um oficial devido à sua prisão domiciliar. Como você está? Perguntou ele. Aterrorizada, admitiu Luísa, mas pronta para lutar. Na sala de audiências, o juiz Mendonça deixou claro: esta é uma audiência sobre o bem-estar de duas crianças, não um circo midiático. Sr. Mendes, sua presença foi permitida apenas porque a mãe solicitou. O advogado de Roberto pintou Luísa como negligente. As crianças ficam frequentemente sozinhas. Miguel foi encontrado vagando pela cidade. Sofia foi hospitalizada com uma infecção que poderia ter sido evitada. Além disso, a senhora Oliveira mantém relacionamento com um homem cumprindo pena por crimes graves. A doutora Helena apresentou um quadro diferente. Luísa Oliveira é uma mãe exemplar que enfrenta os desafios de criar 2 filhos sozinha. Trabalha como enfermeira, salvando vidas e faz todo o possível para estar presente. Roberto testemunhou, pintando-se como um tio preocupado. Meu irmão confiaria em mim. Luísa sempre foi instável, priorizando o trabalho. Quando chegou sua vez, Luísa falou com o coração. Meus filhos são minha vida. Tudo o que faço é por eles. Não merecem perder a mãe e serem separados.
O juiz a questionou sobre Miguel ter sido encontrado sozinho pela cidade e sobre seu relacionamento com Ricardo. Foi o momento mais assustador da minha vida, admitiu Luísa. Quanto a Ricardo, ele cometeu erros, assumiu responsabilidade e tem sido um apoio fundamental para meus filhos. Ricardo também testemunhou. Vi em Sofia uma coragem que me envergonhou. Vi em Miguel uma inocência que merecia proteção. E conheci em Luísa uma mulher de força extraordinária. Essas crianças são amadas, educadas e felizes sob seus cuidados. Surpreendentemente, Sofia pediu para falar com o juiz. Por que quer ficar com sua mãe? Perguntou ele. Porque ela é a melhor mãe do mundo, respondeu Sofia. Trabalha muito para cuidar da gente, me ajuda com a lição mesmo quando está cansada e nos ensina a sermos pessoas boas. O que acha do senhor Ricardo? Ele é muito legal, traz livros sobre estrelas para mim, joga bola com Miguel e faz a mamãe sorrir de novo. E seu tio Roberto? Ele quase nunca nos visita. E quando vem, sempre briga com a mamãe, faz Miguel chorar com a voz alta dele. Durante o recesso, Ricardo notou Carlos entrando no tribunal com um repórter. Quando a audiência recomeçou, o advogado de Roberto pediu para chamar Carlos como testemunha. Apesar dos protestos, o juiz permitiu o testemunho com ressalvas. Apenas perguntas relevantes para o bem-estar das crianças. Carlos subiu ao estande com um sorriso confiante. Ricardo sempre foi calculista, manipulador. Sua recente transformação é apenas mais uma estratégia para proteger seus interesses. E o senhor tem alguma evidência dessa manipulação? Perguntou o advogado. Tenho, na verdade, respondeu Carlos, tirando um envelope do bolso. Estas são fotografias tiradas na semana passada, mostrando o Sr. Mendes com uma mulher que não é a Sra. Oliveira em situação comprometedora. A sala silenciou. Ricardo sentiu o sangue gelar. As fotos mostravam ele abraçando uma mulher, mas o ângulo distorcia completamente o contexto. Essa é minha prima Helena, explicou Ricardo quando pôde falar. Ela estava me visitando após perder o marido. É um abraço de consolo entre familiares. Carlos fingiu surpresa. Interessante. Não sabia que tinha uma prima. Meritíssimo, interveio Fernando. Posso apresentar documentos que comprovam o parentesco. O juiz examinou as fotos e assentiu. Não vejo relevância nestas imagens para o caso em questão. Senhor Viana, se não tiver evidências substanciais relacionadas ao bem-estar das crianças, pode se retirar. Frustrado, Carlos deixou o estande. Ao passar por Ricardo, murmurou. Isso não acabou. Após ouvir todas as partes, o juiz anunciou sua decisão. A guarda de Sofia e Miguel Oliveira permanecerá com a mãe, Luísa Oliveira. O senhor Roberto Almeida terá direito a visitas quinzenais supervisionadas, se desejar manter contato com os sobrinhos. Luísa cobriu o rosto com as mãos, chorando de alívio. Ricardo a abraçou discretamente, compartilhando sua alegria. Ao saírem do tribunal, encontraram Sofia e Miguel esperando ansiosamente com Dona Marta. Vamos ficar com a mamãe? Perguntou Miguel imediatamente. Sim, meu amor, confirmou Luísa, abraçando os filhos. Vamos ficar juntos. Ricardo observava a cena com o coração cheio quando Carlos passou por ele. Você pode ter vencido hoje, mas ainda tenho cartas na manga. Sua confissão não vai salvá-lo. Faça o que quiser, Carlos, respondeu Ricardo calmamente. Não tenho mais medo de você. Naquela noite, celebraram a vitória com um jantar simples na casa reformada. Quando as crianças finalmente adormeceram, Ricardo e Luísa sentaram-se na varanda contemplando as estrelas. O que acontece agora? Perguntou ela, sua mão encontrando a dele. Não sei exatamente, admitiu Ricardo. Ainda tenho batalhas pela frente com Carlos e o Ministério Público, mas sei que quero enfrentá-las com vocês ao meu lado. Estaremos aqui, prometeu Luísa, repousando a cabeça em seu ombro. Sempre. 2 semanas após a audiência de guarda,
Ricardo recebeu uma visita inesperada em sua mansão. Fernando chegou acompanhado por uma mulher de meia idade, elegantemente vestida, que Ricardo não reconheceu. Esta é Beatriz Viana, apresentou Fernando, ex-esposa de Carlos. Ricardo a convidou para entrar intrigado. No escritório, Beatriz foi direta. Sei o que Carlos está fazendo com você. E tenho informações que podem ajudá-lo. Por que me ajudaria? Questionou Ricardo cauteloso. Porque Carlos destruiu minha vida quando nos separamos. Usou sua influência para me deixar sem nada, até mesmo o acesso ao nosso filho. Ela abriu uma pasta. Aqui estão provas de que Carlos falsificou os documentos contra você. E mais, evidências de que ele cometeu fraudes muito maiores que as que você confessou. Ricardo examinou os documentos com crescente espanto. E-mails, contratos, registros bancários, tudo incriminando Carlos em esquemas elaborados de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Por que não levou isso à polícia? Perguntou. Medo, admitiu Beatriz. Carlos tem conexões poderosas. Mas quando vi o que ele está fazendo com você e aquela família, lembrei-me de quando ainda tinha princípios. Fernando interveio. Precisamos verificar tudo antes de agir. Se for autêntico, podemos não apenas limpar seu nome das acusações recentes, mas também expor Carlos. Naquela tarde, Ricardo visitou Luísa e as crianças, encontrando-os no pequeno parque perto da casa. Miguel corria alegremente enquanto Sofia lia sob uma árvore. Você parece diferente hoje, observou Luísa quando se sentaram em um banco. Aconteceu algo? Ricardo contou sobre a visita de Beatriz. Se tudo for verdadeiro, Carlos finalmente enfrentará consequências por suas ações. Isso é maravilhoso, respondeu Luísa, apertando sua mão. Mas tenho a sensação de que há mais. Ricardo hesitou. Estive pensando, quando tudo isso terminar, quando minha pena acabar, talvez pudéssemos oficializar nossa situação. Está me pedindo em casamento? Perguntou Luísa surpresa. Estou sugerindo a possibilidade, respondeu ele com um sorriso. Um pedido oficial viria com um anel e muito mais romantismo. Luísa riu. Sempre o homem de negócios planejando cada passo. Algumas coisas não mudam, admitiu Ricardo. Mas outras... Seu olhar se voltou para as crianças. Outras mudam completamente. 3 dias depois, Fernando confirmou a autenticidade dos documentos de Beatriz. Com a aprovação de Ricardo, entregaram tudo ao Ministério Público. A reação foi rápida. Carlos foi intimado a prestar esclarecimentos e, confrontado com as evidências, tentou fugir do país. Foi detido no aeroporto, carregando uma mala com dinheiro não declarado, a confirmação final de sua culpa. A prisão de Carlos dominou os noticiários, ofuscando completamente as acusações contra Ricardo. O Ministério Público emitiu um comunicado confirmando que as alegações recentes contra Ricardo Mendes eram baseadas em documentos falsificados e que sua colaboração continuava válida. Enquanto assistiam à notícia na televisão, Sofia perguntou: "Isso significa que o homem mau não vai mais incomodar a gente?" "Exatamente", confirmou Ricardo, abraçando-a. "Ele vai ficar longe por muito tempo." "E você vai poder sair mais de casa?" perguntou Miguel esperançoso. "Ainda tenho que cumprir minha pena", explicou Ricardo pacientemente. "Mas sim, com o tempo terei mais liberdade." Naquela noite, após as crianças adormecerem, Ricardo e Luísa conversaram na varanda. "Sabe o que mais me impressiona?" comentou ela. "Como tudo começou com algo tão simples. Uma visita para cobrar um aluguel atrasado. E uma menina cobrindo o irmão com papelão", completou Ricardo. "Nunca imaginei que aquela cena mudaria minha vida para sempre." "Clara estaria orgulhosa", disse Luísa suavemente, "do homem que você se tornou." Ricardo a abraçou, sentindo uma paz que jamais imaginara possível após perder Clara. "Acho que ela planejou tudo isso lá de cima. Colocou você no meu caminho quando eu mais precisava." Semanas depois, Ricardo recebeu uma notificação oficial.
Devido à sua colaboração contínua e ao comportamento exemplar, sua pena de prisão domiciliar seria reduzida. Em vez de 2 anos, cumpriria apenas 1, com a tornozeleira eletrônica sendo removida em 6 meses. Para celebrar, organizou uma pequena festa no jardim de sua mansão. Dona Marta, Fernando e sua esposa, alguns vizinhos de Luísa e até mesmo Helena, sua prima, compareceram. No centro de tudo estavam Sofia e Miguel, correndo pelo jardim como se sempre tivessem pertencido àquele lugar. Durante a festa, Ricardo notou Sofia observando atentamente o céu noturno com seu telescópio. "Encontrou alguma constelação nova?" perguntou, aproximando-se. "Estou procurando a estrela da mamãe", respondeu ela concentrada. "A estrela da mamãe?" "Sim, mamãe me contou que quando pessoas especiais vão para o céu, viram estrelas que cuidam da gente. Estou procurando a estrela da sua esposa, Clara." Ricardo sentiu um nó na garganta. "É uma ideia linda, Sofia." "Achei!" exclamou ela subitamente. "Olhe, é aquela brilhante ali, perto da lua. Tenho certeza que é ela, porque está sorrindo para nós." Ricardo olhou através do telescópio, vendo apenas uma estrela particularmente brilhante. Mas através dos olhos de Sofia, podia quase imaginar Clara sorrindo, abençoando aquela família improvável que se formava. "Você está certo", sussurrou ele. "Ela está sorrindo." Mais tarde, quando todos já haviam partido, Ricardo encontrou um desenho deixado por Miguel em sua mesa. Mostrava 5 figuras de mãos dadas: Luísa, Sofia, Miguel, Ricardo e uma figura brilhante no céu, claramente representando Clara. Abaixo, com sua letra infantil, Miguel havia escrito: "Minha família." Ricardo guardou cuidadosamente o desenho, sentindo que havia finalmente encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Não em arranha-céus ou contas bancárias, mas nos sorrisos de 2 crianças e no amor de uma mulher que o havia ajudado a redescobrir sua humanidade. 6 meses se passaram rapidamente. Em uma ensolarada manhã de sábado, um técnico judicial removeu a tornozeleira eletrônica de Ricardo. Era um momento simbólico, ainda estava em liberdade condicional, mas aquele dispositivo que limitava seus movimentos finalmente se foi. "Como se sente?" perguntou Luísa, que o acompanhava. "Mais leve", respondeu ele, massageando o tornozelo. Literalmente. Para celebrar, decidiram fazer um piquenique no Parque Municipal. A primeira vez que Ricardo poderia ir tão longe sem autorizações especiais. Sofia e Miguel estavam eufóricos, correndo à frente enquanto os adultos caminhavam tranquilamente, de mãos dadas. "Nunca pensei que apreciaria tanto algo tão simples como um passeio no parque", comentou Ricardo, observando outras famílias ao redor. "As melhores coisas da vida geralmente são as mais simples", respondeu Luísa, sorrindo. Encontraram um lugar perfeito sob uma grande árvore. Enquanto as crianças brincavam com uma pipa que Ricardo havia comprado, ele e Luísa arrumavam a toalha e a cesta de comida. "Tenho uma surpresa", disse Ricardo, tirando um envelope do bolso. Luísa o abriu, encontrando documentos oficiais. "O que é isso?" "Transferência de propriedade", explicou ele. "A casa onde vocês moram agora é oficialmente sua." "Ricardo, não posso aceitar isso", protestou Luísa. "É demais." "Não é um presente", esclareceu ele. "É uma garantia. Quero que você e as crianças tenham segurança, independentemente do que aconteça entre nós." Luísa o estudou por um momento. "Está planejando que algo aconteça entre nós?" "Pelo contrário", sorriu Ricardo, tirando uma pequena caixa do outro bolso. "Estou planejando que nada nos separe." O anel era simples, mas elegante, uma safira cercada por pequenos diamantes. "Não é tão ostentoso quanto eu teria escolhido no passado", admitiu Ricardo. "Mas aprendi que o valor real não está no preço." "É perfeito", sussurrou Luísa emocionada. "Luísa Oliveira, você me ensinou o significado de família, de integridade, de amor verdadeiro. Quer se casar comigo?" Antes que Luísa pudesse responder, ouviram aplausos. Sofia e Miguel
haviam abandonado a pipa e observavam a cena sorridentes. "Diz sim, mamãe!" gritou Miguel, pulando animadamente. Sofia apenas sorria, como se sempre tivesse sabido que este momento chegaria. "Sim", respondeu Luísa, finalmente lágrimas nos olhos. "Sim, quero me casar com você." A notícia do noivado foi recebida com alegria por todos que conheciam a jornada do casal. Dona Marta chorou de felicidade. Fernando brindou a redenção mais improvável que já testemunhei. Até mesmo alguns dos antigos colegas de Ricardo, que haviam se afastado após sua condenação, enviaram congratulações. A única nota dissonante veio de Roberto, que enviou uma carta ameaçando reabrir o processo de guarda. Mas sem Carlos para financiar sua vingança e com o juiz já tendo decidido claramente a favor de Luísa, a ameaça soava vazia. Decidiram por uma cerimônia simples, no jardim da mansão de Ricardo, com apenas amigos próximos e família. Sofia seria a dama de honra e Miguel, o pajem. Na véspera do casamento, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Helena, sua prima, trouxe uma caixa que havia pertencido a Clara. "Encontrei quando estava organizando algumas coisas antigas", explicou ela. "Acho que você deveria ver isso antes de se casar novamente." Dentro da caixa, Ricardo encontrou um diário. As últimas entradas, escritas quando Clara já estava muito doente, mencionavam repetidamente uma enfermeira gentil chamada Luísa. "Ela traz fotos dos filhos para me animar", escreveu Clara. "Há tanta vida naquela mulher, tanta força apesar das dificuldades. Às vezes penso que quando eu partir, Ricardo precisará de alguém assim em sua vida. Alguém que o lembre do que realmente importa." A última entrada, escrita com letra trêmula, dizia simplesmente: "Espero que um dia ele encontre o caminho de volta para seu coração. E quando encontrar, espero que seja corajoso o suficiente para seguir adiante, sem culpa. Meu amor por ele deseja apenas sua felicidade." Ricardo chorou abertamente, sentindo como se Clara estivesse dando sua bênção. No dia seguinte, sob um céu perfeitamente azul, Ricardo esperava no altar improvisado. Quando Luísa apareceu, radiante em um vestido simples mas elegante, seguida por Sofia em um vestido azul celeste e Miguel em um pequeno terno, ele soube com certeza que estava exatamente onde deveria estar. Os votos foram pessoais e emocionantes. Ricardo falou sobre segundas chances e redenção através do amor. Luísa falou sobre encontrar esperança quando menos esperava. "Prometo ser não apenas um bom marido para você", disse Ricardo, "mas também um bom pai para Sofia e Miguel, honrando a memória de Pedro e continuando o trabalho que ele começou. E eu prometo estar ao seu lado em todos os recomeços que ainda virão", respondeu Luísa, "lembrando-o sempre de quem você realmente é, mesmo quando você esquecer." Após a cerimônia, durante a pequena recepção, Ricardo notou Sofia olhando para o céu, mesmo sendo dia. "Procurando estrelas tão cedo?", perguntou aproximando-se. "Não exatamente", respondeu ela pensativamente. "Estava apenas agradecendo." "Agradecendo a quem?" "A esposa do senhor, quero dizer, ao papai", corrigiu-se, testando a nova palavra. "Tenho certeza que foi ela quem fez você ir cobrar o aluguel naquela noite." Ricardo sorriu, emocionado pela intuição da menina. "Sabe de uma coisa? Acho que você está certa." Naquela noite, após as crianças adormecerem em seus novos quartos na mansão, agora um verdadeiro lar familiar, Ricardo e Luísa contemplavam as estrelas da varanda. "No que está pensando?", perguntou Luísa, notando seu olhar distante. "Em como a vida dá voltas", respondeu ele. "Em como um homem obcecado por construir arranha-céus acabou encontrando seu propósito ao consertar um telhado vazado." Luísa sorriu, repousando a cabeça em seu ombro. "E em como uma enfermeira exausta, lutando para criar 2 filhos sozinha, encontrou um parceiro no homem que veio cobrar seu aluguel. Tudo porque uma menina corajosa cobriu o irmão com papelão", completou Ricardo.
Acima deles, uma estrela particularmente brilhante cintilou no céu noturno. Clara ou Pedro, ou talvez ambos, abençoando aquela família que havia se formado das circunstâncias mais improváveis, provando que os laços mais fortes nem sempre são os de sangue, mas os forjados pelo amor, pela compaixão e pela coragem de recomeçar. Fim da história.